E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Num bate-papo que eu estava com o meu amigo, o Reverendo Hafner, e também um outro amigo, o Valdir Gomes Barba Ruiva, foi feita a pergunta sobre os 6 milhões do Ministério Flor de Lis. Por onde anda esse dinheiro? Sei que você tá bem curioso, né? Vai vendo. Olha, companheiro, nós juntar esse troco de pão. O que? Frode Lúcio recebe o mês inteiro, mais verba de gabinete. A gente pode tomar de pinga no boteco de Atibaia. Brincadeiras à parte. tem que rir um pouquinho, né? Porque eu não consigo ser muito sério. Senão a coisa não vai, né? Mas falar uma coisa, eu gostaria muito de saber onde realmente está esse dinheiro. Mas vamos lá ao frigir dos eggs. Vou tentar responder essa pergunta, colocar algumas coisas que estão no ar e vamos falar sobre as pontas soltas. E o Reverendo Hafner foi muito feliz aí quando fez algumas colocações aí, falou principalmente o motivo por que Flor de Lis tenha voltado para o YouTube, porque se encaixa com isso de uma forma que, olha, é perfeito. Vamos lá. Existe uma dúvida, onde porventura estaria o dinheiro de Flor de Lis, que foi, melhor dizendo, dinheiro arrecadado na instituição Ministério do Fogo, né? Ministério da Flor de Lis, Cidade do Fogo. E quem possivelmente tenha tocado nesse dinheiro. Existe uma conjectura aí de uma quarta fase das investigações que vai mexer nisso daí. Para quem não sabe, teve a primeira fase das investigações, foi com a doutora Bárbara Lomba, a segunda fase também, que foi quando se encerrou ao 7º mês. Depois entrou o doutor Alan Duarte e deu início à terceira fase das investigações, que aparentemente teve um hiato de 1 mês, e essa investigação, esse procedimento todo que teve, essa operação, foi até chamada carinhosamente de Operação Lucas 12. Enfim, agora está cogitando uma quarta parte das investigações que promete trazer esse conteúdo. Vocês viram quando o Flor de Lis cedeu uma entrevista ao jornalista Cabrini? E, inclusive, quando o Cabrini, no final da entrevista, falou assim: a senhora tem algo a mais para comentar? A senhora quer falar mais alguma coisa no final? Ela começou aquele jeitinho dela: eu não sei o que é que está sucedendo. Eu não consigo me lembrar de nada. Eu não sei, não quero falar mais nada, não. A única coisa que eu fiz foi registrar a criança, né, do meu nome. Bom, aí ela assumiu ali uma bronca, um BO, e o Cabrini, muito ligeiro, macaco velho, deu um jeitinho, né, de ela acabar confessando ali um crime. Tudo bem, passou isso daí. E nós sabemos agora que, pela conversa que rola nos bastidores, possivelmente pessoas que estão de fora aí da investigação por enquanto, podem também ter os seus nomes envolvidos. E existe uma cogitação de alguns outros filhos de Flor de Lis, inclusive alguns filhos dela que se candidataram a vereador lá no Rio de Janeiro. E não é só um não, viu? É mais de um. Na ocasião, sumiu o dinheiro, ela transferiu toda a culpa para o seu filho, o Misael. Existia uma suposta história de que Misael tinha uma treta lascada com Anderson do Carmo, porque Misael queria ser prefeito, não vereador, mas foi jogado como prefeito. Isso daí é informação que saiu no Portal Extra logo nas primeiras semanas. E que havia um desentendimento entre eles. Tudo bem, isso daí era algo que poderia até ser verdade e eu não discordo disso daí. É uma cogitação. Mas fica incógnita. Porque quando caiu a casa da Flor de Lis,
que todo mundo já começou a olhar para ela e questionar ela, o Misael, muito ligeiro, possivelmente deu a letra de que o Lucas estava no velório e também o Flávio. Os dois foram presos. Tentou já dali se desvincular da imagem de Flor de Lis e seguiu o seu outro caminho. Inclusive, hoje mesmo, ontem ele fez uma postagem no seu perfil do Instagram utilizando a imagem de Anderson do Carmo, se vinculando ao capital político do pastor que não está mais entre nós. Tudo bem. Existe essa cogitação de que ele pegou uma parte desse dinheiro. Por quê? Quando ele se desvinculou da imagem de Flor de Lis, quando ele se desvinculou dela, a primeira coisa que ele falou: eu preciso de um carro blindado, eu preciso de segurança, eu preciso me proteger. Só que assim, um carro blindado, tá certo que é o que o Lula gasta no boteco de Atibaia no fim de semana, né? Mas para nós réis mortais, eu acho que a gente tem que trabalhar aí um bom tempo, né, para comprar um carro blindado ou então para mandar blindar um veículo. E o cara do nada aparece com um veículo blindado? Peraí, aí tem coisa. Não sei, né? Assim, a gente começa a pensar. Agora eu vou entrar na outra parte, peraí, que agora eu vou entrar no negócio do YouTube. Não pegue ar não, viu? Ó, não fique com raiva não, eu explico desse jeito assim. E pra me continuar aqui, ó, não esqueça do like maroto, do compartilhamento, pra gente rodopiar essa labareda aqui. Bom, vamos lá. Quando Flor de Lis foi pro YouTube, ela foi com alguns propósitos. Eu vou contar alguns deles. Primeiro, ela tentar criar provas ao seu benefício. Quando Flor de Lis foi pro YouTube e começou a fazer lives no Instagram, no Facebook, falando pro povo que ia mostrar a verdadeira prova e, enfim, começou a utilizar postagens de site, 4 motivos para você não julgar Flor de Lis, como se fosse a verdade verdadeira que ela prometeu. Ali é um dos objetivos que ela tinha de criar o canal. Só que no primeiro vídeo ela já se complicou. Já logo no primeiro vídeo, ninguém acreditou na lorota dela. Nesse primeiro vídeo, existe uma cogitação de que Flor de Lis tenha mandado um recado para alguns políticos e alguns certos. Tem um alvo certo. Eu, particularmente, já fiz uma pergunta e vou tornar a repetir aqui. Essa pergunta. Rodrigo Maia, o caso Flor de Lis, o senhor sentou em cima. Estou perguntando. É uma pergunta. Perguntar não é crime, não é pecado. Eu acredito que eu não posso nem ser processado porque estou fazendo a pergunta. Pelo menos por enquanto, né? Rodrigo Maia, por que o senhor está sentado em cima desse caso? Eu estou começando a acreditar que uma fatia desses 6 milhões possivelmente esteja nas mãos do senhor, porque já tem umas denúncias de corrupção aí do senhor Rodrigo Maia. É só uma perguntinha que eu estou fazendo aqui, aproveitando a audiência do meu amigo aqui, Valdir Gomes, só pra gente saber. Então, aí existe uma cogitação que possivelmente uma parte desse dinheiro tenha ido para lá. Porque é o seguinte, ó, quando ela fez esse primeiro vídeo e mandou essa resposta, olha só, PSD, vocês sabem, né, tem diversos estados. Aí, um camarada, um tal de Cezinha do Madureira, mandou um recado pro Rodrigo Maia. Falou assim: Rodrigo Maia, eu não quero Flor de Lis com tornozeleira eletrônica, porque ela é uma ungida do Senhor e não pode usar. E eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Cezinha do Madureira, o senhor recebeu
alguma fatia desses 6 milhões que sumiram? Eu tô perguntando, não tô acusando não. É uma pergunta pro senhor. O senhor recebeu uma fatia desses 6 milhões? Porque como que o senhor tá... É porque é do mesmo partido, do PSD? Então nós vamos continuar com a campanha. Nós nunca mais vamos votar no PSD, tá bom, senhor Cezinha do Madureira? E depois que passou isso, vocês notaram que apareceu uma resposta... Uma resposta é ótimo, né? Uma resposta dos mineiros... falando que não era para que o caso Flor de Lis morresse, que o caso Flor de Lis fosse adiante. Aí eu estou começando a acreditar, sabe, que esse dinheiro incomodou muita gente e assim, como ele não foi muito bem dividido possivelmente, eu não estou afirmando nada, né? Mas está na mão de alguém, na conta de alguém. Então, assim, está começando a incomodar. E, ó, eu posso contar um segredinho aqui? Posso contar um segredinho aqui? Passou até a moto aqui, misericórdia. Ó, existe uma coisinha aí, uma ponta solta que ninguém analisou ainda. Os bens de Anderson do Carmo estão bloqueados. Não foi revelado quanto ele tem na conta, o que ele tinha e quanto ele gastava. Quando Flor de Lis falou que o marido tinha tido seu CPF cancelado porque ele estava defendendo a família, e que roubaram o Rolex de ouro dele e a pulseira de ouro, no outro dia ela foi pro culto e levantou o braço esquerdo com a pulseira de ouro. O Rolex... Há quem diga que Marzi utilizou ele para pagar o Trabuco e também financiar tanto o Flávio quanto o Lucas. Então eu acredito que quando aparecer esses 6 milhões, vai aparecer uma dezena de coisas. Muita gente envolvida, muito nome vai aparecer e principalmente... outra pontinha solta, como por exemplo, onde estava o celular de Anderson do Carmo, conectou ao Wi-Fi da casa do senador Harold de Oliveira, com chip de Dona Ivelisse. Tem muita coisa. Anderson do Carmo era um cara que foi assessor de mais de um político. Ele era assessor dos assessores. Ele era o rei dos assessores. Ele era o cara da articulação. Quantas pessoas vocês conhecem que já pregou lá no plenário? Pregou, fez um culto. Quantas você conhece? Anderson do Carmo era um assessor que pregava lá. Então o cara não era fraco. Tem muita coisa envolvida ali. Eu vou parar por aqui porque senão o negócio vai ficar louco.